Bora lá, pessoal. Estamos iniciando novamente uma videoaula nossa, certo? Na última aula nós terminamos a application que nós tínhamos aqui, que colocamos um formulário lá na camada de visão, certo? Formulário esse que iria capturar os dados do usuário, que está sendo carregado aqui nesse momento. E esses dados, ao pressionar o botão gravar, os dados seriam pegos lá do componente que está na camada de visão aqui, JText Field, nome, RG, CPF, endereço e outros, um get texto, e colocar lá no objeto que a gente criou na memória, no atributo nome do cliente. O objeto aqui cliente, tá vendo? Que ele é do tipo cliente. Se você segurar o Ctrl e clicar aqui em cliente, você vai ser direcionado para a classe, que representa um objeto, que serão gerados vários objetos através dessa classe, certo? Então, através disso aqui você armazena os dados do formulário lá que está na camada de visão no objeto, e depois nós imprimimos na tela, certo, o conteúdo do objeto, o conteúdo do atributo do método que está sendo chamado, realizar locação, e o conteúdo do nome do cliente, certo? Com isso nós terminamos a aula anterior. E vamos agora fazer, em vez de gravar no objeto cliente, certo? Nós vamos fazer a gravação no banco de dados. Mas para fazermos a gravação no banco de dados, vamos dar uma pequena retrospectiva em banco de dados, porque a gente vai ter que criar nossa tabela lá, entendeu? Então, para as pessoas que não sabem, eu vou fazer uma explicação básica aqui. Vamos abrir aqui a ferramenta e logo em seguida, depois dessa aula que vai ser explicação de banco de dados, nós vamos fazer a conexão das nossas classes aqui Java com o banco de dados para armazenar os dados. Mas vamos logo para o banco de dados lá, certo? Onde nós vamos criar nossa tabela. Olhe, aqui eu tenho aqui o SQL Manager Lite for MySQL, ou seja, é uma ferramenta de gerenciamento para o MySQL. O MySQL é um SGBD, é um sistema gerenciador de banco de dados. Ele ainda não é o banco de dados. O MySQL é o sistema gerenciador do banco de dados. Ele gerencia as tabelas lá, as informações que estão sendo armazenadas. Como ele é um SGBD, ele já fornece já uma estrutura de armazenamento, certo? Para você criar aqui o banco de dados, você clica aqui, você não habilita, tá vendo? Create Database, aqui nessas ferramentas não habilita. Você tem aqui nessa opção aqui, ó, no atalho, ó, Create Database, para criar uma base de dados. Ou aqui no menu, ó, Database, tem registrar database quando você já existia um database criado e você quer simplesmente registrar para poder gerenciar através dessa ferramenta de gerenciamento. Ou você pode vir aqui embaixo, ó, Create Database, ok? Clicou aqui em Create Database, ele pergunta: bem-vindo ao Create Database Wizard, certo? Este wizard vai permitir que você crie o seu novo database e registre ele também na ferramenta para ser explorado. É como se fosse um Windows Explorer dos databases, certo? Ele vai gerar o SQL e pergunta qual o nome do database, database name, e ele pergunta: deseja registrar depois que for criado? Claro, temos que criar e registrar para poder aparecer aqui, ó. Quando registramos para a ferramenta, ele aparece aqui para nós podermos gerenciá-lo. Vou botar aqui, ó, é uma prática boa você sempre colocar DB, o nome da base de dados, DB locadora, no meu caso, certo? Que significa database locadora, porque como o banco de dados ele tem diversas entidades, se você começa a trabalhar na nomenclatura DB underline locadora ou tabela, você bota TB underline nome da tabela. Se for uma visão, view, se for uma trigger, você bota TG, entendeu? Então você bota sempre uma siglazinha para identificar qual é esse objeto no banco de dados, para você ficar mais fácil de você gerenciar. É que nem os componentes da camada de visão lá que nós colocamos, você lembra? JText Field nome, JText Field código, para você saber o que é que representa aquele componente, que tipo ele é. DB, database, ou BD, se você quiser botar banco de dados, também pode ser opcional. Locadora, avançar, ele me pede a senha, certo? Eu tenho que colocar aqui a minha senha, a porta do meu banco de dados. Esse banco de dados está rodando que porta? 3306, você bota 3306. Qual a máquina da rede? É a máquina local? Então localhost ou 127.0.0.1, que esse é o número de IP que representa a máquina local, ok?
Você coloca a sua senha e dá avançar. Pronto. Quando você faz isso, o Wizard ele cria para você o comando, que é o comando que você aprende na disciplina de banco de dados lá, create database, entre aspas simples, o nome do database, certo? E dá o run, que é o executar. Ele vai executar este comando aqui, ó, run. Ele vai criar a base de dados e antes ele perguntou, e você deseja também registrar? Ele já abre aqui, ó, as informações de registro do database. Nós já criamos ele. Agora vamos registrar, eu dou aqui, ó, ou seja, registre para mim para ser gerenciado pela ferramenta SQL Manager. Eu posso testar a conexão aqui para ver, ó, testar a conexão, ó, connected, conexão, sucesso. Venho aqui, ó, ok para registrar. Quando eu registro, ó, o localhost fica aqui em cima e o 127, que é a mesma máquina, fica aqui, ó, db underline locadora no 127.0.0.1. Dei um duplo clique nele, vocês viram? Tava cinza, porque ele tava desconectado, ó. Quando eu dei um duplo clique nele, ele executou essa opção aqui, ó, Connect to Database. Duplo clique ou aqui, ó, Desconnect, ó, Connect para o database. Ele aparece aqui a conexão e tudo que eu posso criar dentro da minha base de dados. Posso criar tabelas, posso criar visões das tabelas, posso criar procedimentos armazenados no banco de dados, posso criar funções aí, entendeu? UDF, eventos cronológicos. Você pode criar um evento cronológico que periodicamente ele vai executar. Posso criar triggers, que são gatilhos, certo? Posso criar um favorito de consultas, posso criar projetos e posso criar scripts locais. Então, o SGBD ele fornece diversas funções para vocês. Então é bom explorar cada recurso que ele dispõe, porque você pode necessitar desse recurso para fazer alguma atividade no seu banco de dados, certo? Para eu criar minha tabela, eu posso criar aqui ou eu posso ir naquela forma tradicional que os professores dão, ó. Posso abrir aqui, ó, ferramentas, SQL Editor, e aqui eu posso botar lá os comandos, ó. Create table, eu boto aqui tb pessoa, certo? Eu coloco lá, posso criar na linha de comando, posso botar aqui nome, baixar 30, vou criar das duas formas. Endereço, boto aqui CPF, baixar 12. Se você estiver rápido, é só você dar uma pausa na aula aí e você digitar no seu console, certo? 12 também, tamanho, endereço, que aqui vai ser o logradouro, né? Que eu posso botar endereço, posso botar logradouro, porque o endereço é formado por tudo. Vou botar aqui 60. Em vez de endereço, eu vou colocar logradouro, que é o nome da via. Pode ser rua, avenida, bairro, baixar 60, que tem nome de bairro grande, cidade, botar 60 também, CEP, que é o código de endereço postal. CEP vai ser em média 10 caracteres, vou colocar aqui, 368, um tracinho 9. Se quiser colocar mais alguma coisa, certo? Vou deixar aqui esses dados. Essa aqui, pessoal, é a forma de você criar através de você digitando a forma convencional. Você pega aqui, ó, digita create table tb pessoa, que eu boto o nome aqui, ó, tb, que significa tabela underline pessoa, que vai ser a identificação dela. Abro parênteses, ó, que ele finaliza com esse parênteses, ponto e vírgula no final, certo? E aqui eu coloco um atributo, o tipo dele, vírgula, o próximo atributo, o tipo dele, tamanho, próximo atributo, tipo e tamanho, certo? Próximo atributo, tipo e tamanho, e assim sucessivamente, com a vírgula. O último eu não coloco vírgula, ó. A vírgula ela identifica aqui, ó, que vai ter um próximo atributo digitado. Como eu digitei aqui o último atributo, eu não tenho vírgula, ok? Se você colocar vírgula e executar, ele vai dar um erro, vai dizer que está esperando, ó, um atributo aqui na linha 9, ó. Tá vendo? Tá dando um erro aqui de sintaxe na linha 9. Você tira a vírgula aqui, ó, e eu vou executar, ele vai dizer que foi executado com sucesso. Atenção. Ó, query ok, ou seja, tudo certo.
0 registros afetados, porque você criou uma tabela. Se você mandar executar novamente, ele vai dizer, ó, a tabela pessoa já existe na sua base de dados. Você criou a tabela pessoa já, ok? Observem que não aparece do lado de cá, ó, que deveria aparecer, porque quando você executa esse comando aqui, essa parte aqui é estática. Ela não dá refresh, né, aquele atualizar. Para você atualizar, para aparecer essa nova tabela que foi criada aqui, você vem aqui, ó, com o botão direito, clica, ó, refresh table, tá vendo? Atualizar a tabela. Pronto, ó, quando deu refresh, ó, apareceu, ó, tables 1. Se eu clicar aqui, ó, em tabela pessoa, me aparece aqui, ó, os atributos embaixo, nome, vai achar 30, CPF, vai achar 12, RG, vai achar 12, logradouro, vai achar 60, bairro, vai achar 60, cidade, vai achar 60, CEP, vai achar 10, ok? Beleza? Pronto. Em vez de criar agora aqui na linha de comando, eu vou criar uma tabela na interface, certo? Para vocês verem como é. Você vem aqui em tabela, clica com o botão direito, nova tabela. Ele vai abrir aqui um formuláriozinho para facilitar, ó. Table name, eu coloco aqui, ó, tb underline filme, ok? Aparece aqui o tipo mais sans, coloca, deixa padrão, 0 registros, pula. Fundamental mesmo você botar o nome da tabela, certo? E os fields, que são os campos, certo? Lembrar sempre, ó, table, tabela, e fields, campos, ok? Que são os atributos da tabela. Vamos lá, vou clicar aqui em fields, ó. Ele aparece aqui, ó, as opções, ó. Column name, nome da coluna, tipo de dados e o tamanho. Eu vou digitar aqui, ó. Botar aqui, nome do filme, nome, a descrição do filme, descrição do filme. Dou enter, vai achar, bota aqui o tamanho dele, e a descrição do filme vai ser até 40. Desço, certo? Aí coloco aqui, fabricante, baixar 50, que é o fornecedor, né? Nome tem aquele tipo de categoria do filme, se é comédia, certo? Categoria, baixar 40. Ano de lançamento, baixar ou integer, você pode colocar integer, ok? Bota aqui integer 11, que ele quer precisão. Descrição do filme, fabricante, categoria, ano, ok? Posso colocar aqui o código. Normalmente o pessoal cria um código do filme, vou colocar aqui inteiro, certo? Se eu quiser colocar uma chave primária, eu posso colocar aqui, ó. Posso dizer que o código do filme é chave primária, ou seja, ele não se repete. Se eu clicar, ó, ele habilita e desabilita à medida que eu clico, ok? Eu posso dizer que o código aqui é uma chave primária, beleza? Vamos lá. Aí para eu salvar, eu tenho que fazer o que, professor? Pô, coloquei aqui, ó, os atributos, coloquei o nome da tabela. Como é que eu faço? Ó, eu mando, ó, copilar o que eu fiz, ó. Compile, ele gera para mim aquele comando, pessoal, que você colocou lá na mão, ó. Tá vendo? Ele gera o comando aqui para você, que ele facilita a sua vida, ele bota a interface para você não precisar ficar digitando e você executa o comando, certo? Você executando o comando aqui, ele vai criar a tabela da mesma forma que você criou lá na parte de texto, ok? Execute, ele vai executar esse comando aqui e vai criar a tabela para você. Quando você faz pela interface, observe que ele já dá um refresh aqui, que ele apareceu aqui, tá vendo? E já aparece para você aqui, ó, a tabela, entendeu? Com todos os atributos dela, tudo bonitinho. Da mesma forma que eu clicar aqui, ó, TB pessoa, duplo clique, tem um duplo clique pessoa, ó, ele aparece, ó, os fields, o nome da tabela que não pode ser alterado, os índices que não tem, triggers e aparece os dados. Pronto, vamos lá para a parte de dados. Criamos duas tabelas, a tabela pessoa e a tabela filme no banco de dados, certo? Aí você pensa assim, professor, como é que eu posso fazer para inserir os dados de pessoa? Tem aqui a tabela pessoa, ó, que nós criamos ela. Se eu vier aqui na aba data, que é em inglês, ou dados em português,
posso inserir os dados. Aqui não insiro, ó, tem um botãozinho aqui, ó, pessoal, de mais. Ó, faça sempre a analogia do mais. Mais significa acrescentar, incrementar. Quando você coloca o mouse em cima, aparece aí Insert Record. Record. Inserir registro, certo? Então você clica aí, inserir registro, ó. Ele habilita aqui, ó, uma linha com os campos nulos, ou seja, vazio, para você preencher. Você vem aqui, ó, nome, coloca aqui, ó, pessoa, tab, CPF, você digita o número, tab, RG, tab, rua, fictícia, tab, bairro, fictício, tab, cidade, vou botar aqui a capital da Bahia, Salvador, e o CEP, você coloca o número do CEP, certo? E ok. Quando você digita aqui os dados, observe que ele fica com um asterisco, certo? Ele está pendente ainda. Ele não gravou o dado, você só fez digitar. Para você gravar o dado, se você der Enter, ele só vai para alterar. Observe, ó, se der Enter, ó, ele não salva. Para ele salvar, observe nessa opção de menus aqui em cima, ó, tem um aqui, ó, Post Edit, certo? Ou o X que é para cancelar a edição. Se você der cancelar, ele cancela a linha toda inserida. Se você der post, ele vai gravar, ok? A informação, ó. Ou seja, ele criou, quando você deu esse botão verde aqui, post, ele criou um comando insert daquele que o professor ensina, certinho, nome da tabela, values, atributos, tudo bonitinho, e ele insere, executa esse comando no banco, ok? Essa aqui é a forma de você introduzir dados pela interface. Você preenche todos os campos e adiciona insert record, preenche todos os campos e grava no post, certo? Para você fazer isso na parte de código, no script, você vai em Tools, né, na minha forma, Show SQL Editor. Nele você vai botar o seu comando lá, certo? Eu posso colocar lá, ó, vou inserir outra pessoa, mas que comando agora? Certinho, TB pessoa, né? Tabela pessoa, ok? Posso colocar os atributos ou ir direto para values, certo? Posso colocar os atributos ou ir direto para values, digitando os valores lá. Primeiro valor é nome, vou botar aqui nome pessoa 2, vírgula, CPF é um string também, digita aqui o número do CPF, RG é o terceiro atributo, eu digito o número da RG, isso tudo decorado, certo? Quarto atributo, logradouro, Rua das Flores, vírgula, abre e fecha aspa, dentro da aspa, bairro, vírgula, abre e fecha aspa, cidade agora, Salvador, continua Salvador ainda, que é a capital, vírgula, abre e fecha aspas, certo? E o CEP, digito o CEP aqui, vamos ver se funcionou, botar o ponto e vírgula no final aqui, certo? Quando você coloca o comando todo, pessoal, você colocou o comando todo aqui, ó, primeiro atributo, segundo atributo, tem que ser na ordem que foi criada a tabela. Para facilitar, você pode ver a ordem aqui, ó. Você clicando na tabela aqui, ó, ele aparece para você aqui os atributos, ó. Então aqui você sabe que o primeiro atributo é nome que vai ser inserido, segundo CPF, terceiro RG, quarto logradouro, bairro, cidade e CEP, ok? Depois que você fez isso aqui, você vai mandar executar o insert numa tabela. Vamos lá ver se funciona ou se dá erro. Oi, funcionou. Query ok, ou seja, consulta, comando ok, certo? Um registro afetado, 0 milissegundos, foi muito rápido o processo. O que ele está querendo dizer? Um registro afetado, ou seja, você conseguiu inserir um registro no banco, um registro na tabela, ok? Se você vier aqui na tabela pessoa novamente, ó, duplo clique nela, ele vai abrir aqui, certo? Não dá o refresh, lembre que não dá o refresh, tá vendo? Que isso aqui já estava aberto antes. Ele só fez pegar esse formulário e jogar para frente do SQL Editor. Então você, ó, clica na aba Trigger e depois volta para a aba Dados. Olhe, ele atualizou as informações, ó, e aquela pessoa que você inseriu lá por comando insert intro, ó, está aqui, certo?
Então você observa isso. Então você pode inserir filme diretamente aqui, dando duplo clique na tabela filme e aqui em dados, inserir aqui, certo? Inserir registro, depois gravar, preencher todos os dados. Ou você pode ir lá no SQL Editor e colocar o comando insert into tb filme e colocar o valor para cada atributo da tabela filme, entendeu? E depois executar o comando, ok? Isso aqui, pessoal, é a forma de você fazer isso diretamente no banco de dados. Nós estamos vendo aqui a forma de fazer diretamente no banco de dados. Você está nem no banco de dados, é no SGBD, no Sistema Gerenciador de Banco de Dados. Você está aqui na interface dele, você vem, digita os dados diretamente no formulário e salva, ou você vai lá e dá os comandos insert, into, update, todos aqueles comandos de banco de dados que o professor ensina, que é os comandos de DML, não é isso? A linguagem de modelagem de dados, onde você modela os dados, certo? Onde você modela ele, você insere ele, você altera, você deleta, então você consegue pegar e trabalhar os dados com esses comandos. Lembre-se bem das aulas de banco de dados, dá uma revisadazinha, certo? Ok? Pessoal, qual é o desafio agora, professor Wagner? Nós criamos aqui nosso banco de dados, nós temos lá no outro formulário aqui, ó, nossa aplicação, que temos o formulário aqui, ó, que é preenchido esse formulário e nós queremos que os dados sejam armazenados lá no banco de dados, entendeu? Em vez de você digitar o comando insert into aqui, ou em vez de você pegar e clicar aqui em dados, imputar diretamente do banco de dados, você não quer que o usuário tenha essa interface poluída. Você quer que o usuário tenha interface limpinha, uma interfacezinha do formulário desse aqui, ó, simples, ó. O usuário pega o formulário, preenche o formulário lá, ok? Preenche o formulário e insere no banco de dados, certo? Esperar aqui abrir o formulário, se ele permitir que abra. Está construindo a aplicação, está construindo agora, vai aparecer. Então você precisa que o usuário ele venha no formulário desse aqui, preencha os dados aqui e dê gravar. Quando você der gravar aqui, nós vamos transformar todos esses dados aqui num comando insert que vai ser mandado lá para o SGBD. É isso? Então a gente vai pegar todos os dados que está aqui e vai mandar lá através do comando insert. Ele vai receber esse comando insert e vai gravar na tabela do banco de dados. A mesma coisa que o manager faz, certo? Ele cria lá o insert daquele comando e grava no banco de dados, certo? Nosso desafio agora é fazer isso, é pegar, em vez de nós inserirmos dados através daqui, vamos inserir dados através do formulário. Então, quando clicarmos no gravar, vamos fazer esse processo. Então, aqui, nós finalizamos essa aula, certo? Onde nós criamos as tabelas do banco de dados. Dizemos lá qual é o tipo, quais são os atributos, que tipo era varchar, ou integer, ou qualquer outro tipo. Botamos lá a chave primária. Inserimos os dados através de insert into. Inserimos os dados através do formulário, que você vai lá, insert record, e vai lá o post, edit para gravar a alteração, certo? E na próxima aula que nós vamos fazer, nós vamos pegar e fazer a conexão deste formulário que você está visualizando aqui, certo? Para pegar os dados que serão digitados aqui e gravar lá no banco de dados. Esse é o nosso desafio na próxima aula. Então, faça sua revisão de banco de dados, estude, certo? Aproveite o tempo vago, não perca tempo, porque você precisa fixar isso aqui. Você precisa, isso aqui tem que ser o seu café da manhã. Isso aqui você não pode esquecer de jeito nenhum como fazer. Tem que estar gravado. Você não pode estar revendo conceitos. Tem que estar gravado, praticar, brincar muito, certo? Para a gente fazer esse processo e partir para a parte mais difícil, que aqui é a parte mais fácil. Valeu, pessoal. Então vamos para a nossa próxima aula aí. Firme e forte aí. Estudem, estudem, estudem. Esse é o conselho que eu dou. Ok? Um abração e vamos continuar no nosso processo.